Aqui minha segunda partida, a minha derrota contra um nosso amigo indiano, Raj Kachaya, sei lá o que. Não sei ler isso aí. Vamos aqui para essa partida que é cheio de lances maravilhosos que todo mundo gosta. Que eu não sei nem explicar por que desses lances. Então vamos lá. Meu adversário segue jogando com a abertura do peão de rei, controlando as casas centrais. Aqui eu sigo avançando no peão de E5, também querendo controlar as casas centrais e não deixando o peão de E dele avançar mais. Meu adversário joga com o peão dele para D3, dando proteção ao peão de E dele. Aqui sigo desenvolvendo o meu bispo de cartas negras para a casa de C5 e colocando ele nessa diagonal, mirando para a ala do rei do meu adversário. Aqui, meu adversário desenvolve o cavalo dele para E2, provavelmente querendo usar o peão de F dele para o ataque, querendo atacar o meu peão de E5 do centro. Aqui, eu desenvolvo o meu cavalo para F6, controlando algumas casas centrais e podendo saltar futuramente. E também o adversário poderia jogar para justamente G3, que foi justamente o objetivo dele desde o início, então, né? Ele poderia simplesmente ter as casas de F5 e H5 para ele. Aqui eu sigo avançando, lutando pelo centro. Avanço com o peão para D5, atacando o peão de E4 dele. O adversário segue desenvolvendo a peça dele e abrindo o roque para o rei dele. E também controlando a casa de H5, caso ele queira jogar com o cavalo lá. Segui tomando o peão de E4. E ele retomou de peão. E aqui eu fiz o meu primeiro erro nessa partida. Eu joguei com o meu bispo em D4. Que isso faria, e que o meu adversário acertou o lance, eu perder o meu roque agora. Então, ele jogou com o peão de C dele atacando o meu bispo de casas escuras. E aqui justamente o que tem. Não tem uma única defesa para minha dama, que está em D8. E eu simplesmente perderia o roque com isso vindo aqui. Aqui eu não sei o que deu em mim, mas eu simplesmente só quis trocar esse meu bispo pelo peão. Foi o que eu fiz. Tomei em F2. O adversário tomou de rei. E aqui eu troquei as damas. E fiz o roque, protegendo meu rei. Ele tomou de torre. E eu fiz o roque, protegendo meu rei. Ele seguiu colocando o rei dele em uma casa mais segura, em G1. Continuei agora desenvolvendo minhas peças, jogando meu cavalo para C6. O adversário jogou com peão em H3, querendo limitar mais o meu cavalo e tirando algumas casas dele, uma casa dele. Aqui eu joguei com meu peão para G6, tirando as casas do cavalo dele, mas só que possibilitando o avanço do bispo dele, que foi justamente o que ele fez.
Ele avançou o bispo dele para G5 e protegi de rei. Ele seguiu tomando meu cavalo e retomei com meu rei. Que fica sinceramente uma posição bem estranha, né? Tirar esse meu cavalo aqui seria bem ruim até. Não tem muitas casas para ele ir. Então possivelmente, na verdade, avançando esse meu peão é um erro. Pois a casa de F5 já está sendo controlada pelo meu bispo. E a casa de H5 já está sendo controlada pelo meu cavalo. Então só seria trocas. Eu poderia aqui só seguir desenvolvendo minhas peças, abrindo essa coluna e agora conectando minhas torres e atacando o peão de A2 do meu adversário. Caso ele queira tirar a torre futuramente, ele vai ter que mover algum peão protegendo esse. Certo. Então segui com o peão em G6. O adversário jogou com o bispo em G5, atacando o meu cavalo. Protegi de rei. Ele tomou meu cavalo e tomei de rei. E aqui ele seguiu com o cavalo em D2, desenvolvendo uma peça dele e protegendo o peão central de E4 dele. Mais ainda. Aqui eu joguei com o cavalo em D8. Não sei por que motivos. Provavelmente querendo colocar ele em F4, que seria uma casa bem melhor para ele, que estaria em mais atividade. O adversário jogou com o cavalo em C4, atacando o meu peão central. E eu simplesmente ignorei essa ideia dele estar atacando o meu peão. Então eu segui manobrando meu cavalo, que foi um erro. Era por ter jogado com minha torre em E8, protegendo esse meu peão. Por quê? Ele seguiria aqui dando cheque, mas só que agora esse meu peão estaria defendido. E ele não teria tomado esse meu peão. E foi o que aconteceu nessa partida. Ele seguiu um cavalo em C4, atacando o meu peão. Continuei manobrando meu cavalo, que foi um erro. Aqui meu adversário não viu de imediato que ele ganharia o peão. Então ele quis trocar a peça mais ainda. Ele jogou com bispo em G4. Que caso eu tirasse meu cavalo, eu já trocaria com meu bispo de casas claras também. E aqui eu não quis seguir com a manobra do meu cavalo. Simplesmente deixei ele em E6. Aqui eu quis fianquetar esse bispo para atacar o peão de E4. Eu acho que possivelmente nessa hora eu tava com a ideia de jogar com o meu cavalo em C5, atacando o peão de E4 dele e depois com o fianquetaço ficaria com 2 ataques em cima desse peão. E que não funcionaria muito bem, que ele facilmente já defende esse ataque. Muito facilmente. Então acho melhor seria ter sido seguido com essa manobra que eu estava falando. Então segui com o meu peão em B6. O meu adversário tomou o meu cavalo. E aqui segui tomando de bispo, querendo desenvolver essa peça. Mas eu acho que aqui teria sido melhor se tivesse tomado de rei. Que aqui eu não perderia o meu peão de E. Agora sim. Mas só que ele poderia seguir cortando o meu rei. Aí ficaria numa posição bem exposta.
Nada de avançar, não. Talvez até funcionaria. Na verdade, não. Não, aí não. Isso. Ele poderia seguir desenvolvendo mais peças, controlando essa coluna. Eu jogando aqui. Certo. Então aqui, ele tomou um cavalo, segui tomando de bispo. Agora sim, ele fez aquela ideia que eu tinha dito lá atrás. Ele deu cheque de torre no meu rei. Escondi o meu rei e ele ganhou meu peão central. Agora eu segui avançando meu peão, querendo tirar o peão de E4 dele. Que eu acho que é outro erro. Porque são três defesas contra 2 ataques. Não. É. Não foi um. Na verdade, pode ter sido um erro por justamente deixar o meu rei muito exposto nessa casa. Que é o que vai acontecendo. Eu vou expondo o meu rei cada vez mais nessa partida. Ele seguiu tomando meu peão. Tomei de peão. E aqui ele jogou com torre em F4. Querendo dobrar as torres, provavelmente. Aqui eu joguei com torre em E8, protegendo o meu bispo. Meu adversário jogou com cavalo em F3, querendo manobrar ele, colocando em casas mais ativas. E aqui eu fiz o erro que nessa hora, bem aqui, eu vou fazer o erro que fez eu abandonar essa partida. Então, eu segui avançando meu peão de C, querendo atacar a ala da dama dele. Ele avançou o peão de B3 para B3 dele. Joguei minha torre em D8, controlando essa coluna. E aqui ele fechou a ala da dama. Eu quis atacar esse peão dele aqui ainda. Avancei o meu peão de A. E ele atacou o meu bispo em E6 que está solto. E aqui fiz o erro que eu abandonei a partida na hora. Que foi jogando minha torre em F6. Pelo simples motivo que agora ele pode me dar duplo aqui nessa hora. E ele vai ganhar qualidade. E como eu já não estava gostando da minha posição, já sabia que eu tava. Que ainda tô com peça a menos. E eu tô numa situação toda desorganizada, morri todo exposto. É que eu joguei com torre F6, que eu tinha visto esse duplo, mas eu tinha esquecido dele. Então eu joguei com torre F6, protegendo o bispo, mas tinha esquecido desse pequeno detalhe. Então na hora que eu joguei isso, eu lembrei desse duplo e abandonei a partida. No ato. Bom, essa foi minha segunda análise e minha derrota.